Vamos lá, vamos seguindo aqui a história. Aqui a gente colocou uma cronologia para a gente entender que mesmo ao longo dessas mudanças de governo, o que vinha acontecendo, o que estava ali seguindo. Então, tem uma segunda parte aqui. Aqui é a história do Constantino. Opa, vamos voltar. E depois veio, então, essa sequência. E a igreja? E a Bíblia? E esse assunto todo que a gente vê, enquanto esses governos vão se sucedendo, dá a impressão que ficou lá na história que o povo que está escrito aí na Bíblia não existia. Eles existiam e durante todo esse processo, durante esse período, é onde as cartas de Paulo são escritas e enviadas. Ok? Então, quando a gente... Vamos voltar aqui. Ó. No ano de 69... começam as perseguições. Nesse mesmo período, ali do ano de 41, vai estar ali embaixo, a gente tem a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo. O Marcos, que dá aula dessa disciplina, conhece um pouco mais para falar sobre isso. Mas aí vem, então, as viagens missionárias, a primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, as cartas que são escritas, as igrejas estão sendo abertas, estão sendo perseguidas. É onde a gente vê em todo o livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas que Paulo enviou para as igrejas e nas cartas que não são as cartas paulinas, né, escritas pelos outros discípulos e apóstolos e por outros escritores, falando sobre a perseguição e a preocupação de manter a doutrina sã. Porque o que acontecia no governo era que, com essa liberdade de cultuar, com essa liberdade agora, então, que a igreja ganhou, ela perdeu a sua principal característica, que eram as características da igreja primitiva. A igreja, ela agora passa a ser, com o apoio de Constâncio, ela passa a ser a religião oficial de Roma. Oficial, o cristianismo passa a ser uma igreja oficial. E aí, com isso, ela se difere, lógico, das religiões das outras abraâmicas, mas ela passa a ter poder. E ela ganha esse status de poder, e as pessoas passam a depender da igreja. Então, ela muda o foco, ela deixa quase que do dia para a noite, de ser uma igreja perseguida, para ser a igreja, a religião do imperador. Então, se antes eles eram perseguidos, agora eles são a religião do imperador, se juntam ao imperador numa mesma fé, embora a fé dele tivesse essa dualidade, como eu comentei. E eles passam a ser, então eles passaram a ser quase que protegidos, né, a fé ou a cristandade passou a ser protegida. Só que não em nome da fé em Cristo, como era na igreja primitiva. Porque agora o que valia era uma questão de poder. Era a igreja instituída, o que estava presente ali era a questão de governo. Porque então aqueles que estavam junto com o imperador tinham uma certa segurança. Mas toda a corte, com essa conversão de Constantino, toda a corte se converteu. Todo mundo se converteu. Não que se tenha convertido realmente porque ouviu dele ou de quem quer que seja a mensagem e efetivamente se converteu a Cristo. Não, eles passaram a ser cristãos ou a estar na igreja cristã por conveniência. Não abandonaram a fé pagã, não abandonaram seus cultos, não abandonaram seus ritos, não abandonaram as suas práticas, não abandonaram os seus dogmas. Só estavam dentro da igreja. E aí, então, a mescla de fé da igreja passou a ser grande. Com isso, com essa mistura que passou a existir dentro da igreja, a igreja começou a tomar algumas providências enquanto credos, ou enquanto ritos, ou situações para ela poder controlar aquele grupo que estava ali dentro dela. Uma das ações que a igreja colocou foi a mudança, e aí daí partiu todo o restante, foi mudar a forma de falar. Então, para a igreja primitiva, que com a presença e a manifestação do Espírito Santo, ela falava em línguas estranhas,
essa manifestação passou a ser colocada para aqueles que estavam à frente da igreja através do idioma adotado, o latim. Então, os padres, os bispos, que depois foi instituído toda uma hierarquia, eles falavam em latim e escreviam em latim, porque era, abre aspas, o falar do Espírito Santo para a igreja. Deu para entender, igreja? Como é que a mudança aconteceu assim? Opa, agora não se fala mais em línguas estranhas. Aquele que tem o Espírito, aquele que tem Cristo, fala em latim. Certo? É mais ou menos isso. Hoje ainda existe essa ideia. Dentro da igreja, existe um segmento da igreja católica que treina o falar em línguas estranhas. Eu não sei se vocês sabem disso. Eles fazem o treinamento lá. Existe um treinamento para falar em línguas estranhas. E a igreja católica, de uma forma mais antiga, ela ainda usa o latim como sendo uma língua padrão. Aí, o que a igreja instituiu dentro dos seus ritos? O batismo para criança, batismo por aspersão, a reza pelos mortos, e é esse o nome mesmo, o culto a Maria, e isso foi ao longo de muitos anos mesmo, eles vieram incluindo várias doutrinas, que não é esse o nome correto, mas vários dogmas, dentro desse servir a Deus dentro da igreja católica. E aí veio a invenção do rosário, a confissão ao padre, né, ao pároco, a instituição da hóstia, instituiu-se a hóstia e tirou o vinho, né, a Santa Ceia não é servida como é servida aqui. Aliás, uma das coisas que se levantou contra a igreja primitiva, lembra que nós vimos no vídeo da semana passada, que quando eles tomavam a ceia foi questionado como um canibalismo. Come desta minha carne e beba do meu sangue. Para alguns, eles colocavam isso, mas não é uma religião canibalista? Não, não era, porque era simplesmente um ato simbólico, mas alguns usavam isso como argumento. Um outro argumento contra o cristianismo, muito forte naquele período, foi relações incestuosas. A acusação de que a igreja tinha relações, a igreja cristã promovia e aprovava relações incestuosas, que era totalmente contrária àquilo que foi pregado e ensinado no Antigo Testamento e também pelo judaísmo. Como eram essas relações incestuosas que a igreja cristã fazia e faz, né, até os dias de hoje, aos olhos de muitos? É o homem casado com a sua esposa, portanto, e a chama de irmã. Se ela é irmã, como assim é esposa? Se ele é casado com a sua irmã e tem relacionamentos com a sua irmã, então é uma relação incestuosa. Eles não conseguiam separar isso. Tá bom? Mas não é que era irmã fisicamente, é o chamar a esposa, o esposo de irmão em Cristo. Mas eles tinham isso como se fosse um argumento, na verdade, distorcido daquela condição, daquela situação. Tudo bem? Podemos seguir? Muito bem. Aí houve várias, então, colocações dentro desse segmento. Uma outra das coisas que aconteceu nesse período da igreja, com esse crescimento, foi a implantação das indulgências, que é a venda de títulos para que se alcançasse perdão ou a salvação. Foi uma das coisas que foi muito faladas e divulgadas. A proibição da leitura da Bíblia, por quê? Dentro de toda a estrutura que a igreja criou ali no princípio, então, somente estes que falavam em latim, somente estes que eram os bispos, somente estes que tinham o Espírito, é que podiam ler, porque a Bíblia era alguma coisa tão difícil de ser lida e interpretada, que não podia ser feito por qualquer pessoa, somente por aqueles que tivessem, então, o Espírito e falassem em latim. Ok? Por quê? Qual era a ideia da igreja? Em momento algum, nesse período da história, a ideia era a preservação dos valores cristãos. Muito pelo contrário, a igreja estava totalmente, igreja enquanto instituição, ela estava totalmente corrompida nos seus padrões espirituais, nos seus padrões morais. Não existia muitas coisas. Quando a gente vai para alguns documentários e alguns filmes, como O Nome da Rosa, se vocês tiverem a oportunidade de assistir,
O Conclave, que é um filme que veio bem depois, ele traz isso com muita clareza. O conclave é como se acontecia a sucessão de papas, que a gente ainda não viu. E no Nome da Rosa, ele mostra muito claro como funcionava a vida dentro das instituições religiosas na época. Muito bem, vamos seguindo aqui. Nesse período, então, a teologia era uma chamada teologia patrística. Que era essa teologia patrística, essa tal teologia patrística? Era uma teologia onde haviam vários escritores, mas o mais conhecido para nós é o Agostinho. E a obra mais conhecida de Agostinho é a Cidade de Deus. Dessa obra de Agostinho, a gente tira, muito usada, muito trabalhada, a questão da fé e religião, onde há o confronto fé e religião. Acontece que a teologia patrística, ela era uma teologia ainda herdada lá dos gregos, né, com visões ou com motivações gregas. E os gregos eram intelectuais. Os gregos eram homens e mulheres que gostavam de ler e pensar. Então, a teologia patrística, ela olhava todo o conceito a respeito da pessoa de Jesus e tinha um fator que era chamado de fator especulativo. Então, os gregos, eles pensam assim, felicidade? Mas o que é isso? Liberdade? O que é liberdade? O que seria da liberdade se não fosse o ser preso? O que seria felicidade se não houvesse tristeza? O que seria luz se não houvesse escuridão? Então, eles fazem esses confrontos e passam a pensar a respeito. E aí, então, existe toda uma estrutura de pensamentos a respeito deste servir a Cristo dentro da teologia patrística. Quando Agostinho vem, ele tem 3 períodos onde ele vai apurando o seu pensar e ele vai falando, né, e a sua obra primária aí é a obra da Cidade de Deus, ele vai tratar sobre isso, sobre a fé e a religião, o que é fé e o que é religião, o que é fé e o